Notícias da medicina. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o baixo consumo de frutas e hortaliças está por trás de 31% das doenças cardíacas em todo o planeta. Olha só. Veja só. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que o baixo consumo de frutas e hortaliças está por trás de 31% das doenças cardíacas de todo o planeta. Então vamos comer muitas frutas, Comer muita né? fruta, olha só. Coração forte. Que coisa importante, ó, pode parecer aquele chato e velho conselho típico de consultório médico. Os vegetais devem fazer parte de uma alimentação saudável, né? Frutas e verduras garantem um maior aporte de vitaminas e minerais, diz a nutricionista e doutorada da USP, Flávia Abdallah. Os vegetais contêm outros compostos químicos que afastam até a ameaça de tumores. E muitos apostam que esse escudo é ainda mais vital com o aumento de diversos tipos de agressões típicas do mundo moderno. Sem falar que os vegetais dão saciedade e garantem bom funcionamento do aparelho digestivo. As fibras merecem elogio à parte. Elas servem de alimentos para bactérias que habitam o nosso intestino, as chamadas bifidobactérias, e produzem substâncias que auxiliam na absorção de nutrientes, como cálcio, fala que é Flávia. Então é importante, olha, quanto mais frutas e verduras você usar, melhor vai ser a sua saúde, com certeza. Então a variedade é importante. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Vamos ouvir mais esse hino, né, Sônia? Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pro meio dos mares, e que as águas rujam e se perturbem, e se abalem os montes, pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pro meio dos mares, e que as águas rujam e se perturbem, e se abalem os montes, pela sua braveza. É isso aí, você tem que cuidar do planeta. Ô Sônia, queria falar com você sobre isso um pouquinho. A Sônia, às vezes, eu estou indo na proasa, enquanto a Sônia sabe fazendo o quê? A Sônia com um saco daquele de lixo na mão e catando os lixos que as pessoas jogam na rua, lá naquela estrada do Oásis, as pessoas passam para ir para a escola. A Sônia, faz quanto tempo você está fazendo esse trabalho ali já? Trabalho bonito, eu admiro isso aí. Porque a pessoa se dispor a ficar catando o lixo que os outros jogam fora. Mas eu vi a Sônia vários e vários dias pela manhã, 7h30 da manhã, a Sônia já está lá com o saco cheio de lixo. De onde surgiu essa iniciativa sua e qual a razão? Bom, na verdade, eu sempre imagino assim, Jesus passando por aquela rua, né? O que ele Olha que faria? bonito! Então diz que Jesus, ele amava a natureza, mas eu não acredito que ele amava uma natureza cheia de lixo. Gente, então quando eu vejo lixo, eu me incomodo, porque você não quer o lixo dentro da sua casa, mas joga na natureza. Aí muitos dizem, a gente ama a natureza, eu gosto de curtir, mas curtir o quê?
né? Então a gente precisa de se despertar para isso. Hoje eu estava pensando numa frase assim, né? Você não precisa catar o lixo do outro. Se você não jogar o seu, você já está ajudando. É mesmo, né? verdade. Mais ou menos por aí. Mas então, a razão maior porque eu faço isso é porque de fato eu amo a natureza. Não tem, é uma propaganda de um outro produto aí, né? Mas a propaganda diz assim, quem ama, cuida. Então, de fato eu amo, eu sempre falo assim, eu sou apaixonada pela natureza, Riados, 4 pneus, né? Ô, Sônia, aliás, você tem até um projeto para deixar a Rua do Asa ali, entrada até lá na frente, florida, né? Será que isso aí vai dar certo? Você vai tentar colocar em prática isso aí, plantar flores dos dois lados lá? O tempo vai dizer, né? A vontade é grande e a gente vai procurar fazer o que está ao alcance. Falando de lixo, agora, essa semana eu consegui chegar lá no final, porque eu sempre venho com sacolas e sacos, e eu penso assim, uma hora eu vou chegar lá em cima, né, no final da rua. E a semana passada eu consegui chegar. Eu te encontrei lá no finalzinho. Porque enche antes de chegar. É? Então, Paulo, tá vendo o exemplo da Sônia? Bonito, né? Na verdade é bonito o exemplo dela, mas eu fiquei triste ao mesmo tempo. Por que, Sônia? Por que, que, Paulo? Você ficou Porque triste? nós temos que educar esse povo lá, não fazer isso. Mas Porque vamos colocar umas placas lá, né, Sônia? Sabe Isso, né? que é um grande problema isso, né? Eu sei que ela está fazendo a parte dela, eu acho que tu faria também, mas quantos que não estão fazendo? Tem que ser educado. Tem que ser educado. Mas é por isso que ela quer colocar assim uma placa, criar um slogan, né? Sim. Rua, como é que é o slogan que você criar lá? Zero lixo. Zero lixo. Então, Porque Paulo, tá tudo no projeto já. Sabe que o curitibano em si, ele é educado a isso, né? Muito poucos jogam lixo na rua. Pode ver, claro, que eu sempre vejo em Curitiba, a gente diz, Curitiba é limpa, mas geralmente tem uma pessoa da prefeitura limpando, né? Na verdade, ela não é tão limpa assim, porque as pessoas jogam lixo no chão, mas é pouco, sabe? O curitibano foi educado a não fazer isso, né? Então eu acho que lá nós temos que educar. Mas sabe qual que é o segredo lá? O também, segredo lá é o né? seguinte, porque Curitiba não tem, tem mato dos dois lados. O que o pessoal fala? Joga porque é mato, né? E aí vai ficando mas sujo. mesmo assim, Mas mesmo assim, né? o projeto, assim, Paulo, é isso colocar... não- A Sônia vai colocar uma Não placa lá, né? justifica, né? Já colocar a placa já e... Não justifica ao relaxamento. Claro, isso é mas relaxamento. É na isso aí, o verdade. projeto. Tá. É que ali como tem escola, né? Tem escola, É aí o pessoal passa e vai como jogando, né? como a Sônia disse, Jesus gostava da natureza, mas não suja. E então isso é uma questão de educação. Então lá as pessoas não estão sendo educadas. Por isso que elas estão jogando lixo, mesmo no mato ou na rua. Porque elas jogam na casa delas? Não. Não. Elas não jogam Então, na casa Paulo, delas. vamos fazer uma associação aí com a Sônia para nós ajudar esse povo aí, né? Então, quando for plantar as flores, eu quero lançar um Desafio, desafio, né? um Quem desafio. quer doar aí alguma azaleia, alguma coisa em quem pode ajudar. É mesmo, Você vai Sônia. plantar flor na rua? Queremos? Quer fazer um jardim lá até entrar lá, Na Paulo. entrada ali toda? Até, Sim. até lá na Acho que frente. você tem que plantar lá de Gramado, lá hortência. Pois é. Hortência, também. então, aí vamos ver lá, né, Paulo? Hortência é o galinho, assim, quando corta ela pega. Lá em casa eu tenho 2 pés de hortência. E o pé que eu tenho foi o galho da outra, que eu cortei na época de cor, porque ela morre, né? Não é que ela morre, a flor, né, morre. Aí depois vem brotação nova que vai vir a flor depois, né? Sim. E aí eu enterrei um galinho lá e pegou. Então ela nem é tão difícil. Então, o Paulo já está convocado para Já, ajudar vou a te plantar, vou trazer pro Maurício quando eu cortar as minhas lá. Vou trazer um monte de galho lá para enterrar. Algum Isso vai aí. pegar. Pode ser que algum não pegue, né? Mas eu tenho um pé, inclusive, muito bonito, ele dá a flor sempre, que foi pego da outra, um galinho. Sim. Muito bem, agora são 11 horas e 47 minutos e o aloe vera com a graviola é um produto sensacional. Você tem lá, Paulo, aloe vera com graviola? Tenho. Então você pode ligar no 3022-3405 e pedir a graviola com a babosa com a graviola, um gel puro e puríssimo. O sabor adocicado porque a graviola adocicou a babosa, que é um negócio amargo para tomar, é difícil. Então azia, gastrite, úlcera, esse problema para combater as células cancerosas ou prevenir também, isso aí, excelente. Problema intestinal, às vezes pode surgir um câncer no intestino, alguma coisa assim. Você usando a graviola com a babosa com a graviola, você vai evitar essa doença e combater outras. Então ligue no 3022-3405,
Nesse telefone você pede a clorela também, o Variplus, são vários produtos aí importantíssimos para a sua saúde. 3022-3405. Nós vamos para o momento da mensagem da Palavra de Deus, depois nós vamos ouvir a música, o hino final com a Sônia. Momento da Palavra. Abra teu coração, porque Deus quer falar com você agora. Queridos ouvintes, vamos então meditar um pouquinho na Palavra de Deus nessa manhã, falando da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Pela fé os antigos alcançaram proezas, né? Fizeram grandes coisas. Nós também podemos fazer grandes coisas através da fé. Sônia, quanto tempo faz que você está na fé? Você sempre teve fé, né? Mas aquela fé que você se entregou assim. Falou, agora a partir de agora eu serei uma seguidora de Jesus de forma mais profunda. mais profunda. Quantos anos já? Cerca de 28 anos. 28 anos, né? Você dos irmãos, você é da... Sou 13ª. 13ª, né? E das irmãs, nós somos em 5 irmãs, né? Você é a última. Sim, eu A sou última. a bebê. A bebezinha, né? A mimada. Né, Sônia? Então você conheceu o movimento adventista há 28 anos. Cerca de 28 anos. Você aceitou a igreja juntamente com o pastor Joel, é isso? Na mesma época, né? Sim, foi uma história muito... se for para contar, né, assim, o tempo não permite. Mas foi uma história, assim, considero uma história muito bonita. Você sente, assim, o poder de Deus, né? O Espírito Santo trabalhando nas suas vidas. É interessante. Resumidamente, Sônia, como que foi os irmãos? Nossos irmãos já estavam na igreja, e aí você ouviu a mensagem através de quem? O Marcos levou uma mensagem pra gente. E eu, assim, era tão lindo o que eles faziam e falavam, que eles falavam sobre, por exemplo, o poder do Espírito Santo, né, chamado a chuva serôdia. E era tão assim, eles falavam de uma forma tão... Convincente, assim. Empolgados, assim, que um dia eu fiquei, parece que eu, até me emocionando falar, dá a impressão assim que eles iam sair flutuando, assim, sabe? Falando chuva serôdia, coisa muito linda. E eu, assim, no meu coração, eu aceitei aquela mensagem. E um dia o Marcos foi lá em casa para me mostrar os 10 mandamentos na Bíblia. Porque eu acreditava em um mandamento que, na verdade, não é bíblico, né? Uma adaptação do homem. E eu achava que o que eu acreditava que estava certo. Ele falou, vou lá te mostrar. Aí ele abriu a Bíblia e me mostrou os 10 mandamentos da lei de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus. Pelo dedo de Deus em tábua de pedra. E quando o Joel chegou, e ele não queria ouvir, mas ficava querendo saber onde estão seus irmãos. Eles vieram aqui, sabe, aquela preocupação. Aí eu falei, não, o Marcos esteve aqui. E aí ele perguntou, o que ele veio fazer aqui? Eu falei, ele veio me mostrar os mandamentos de Deus na Bíblia. Aí ele ficou muito bravo. Ficou bravo? Ele ficou muito bravo. Ele falou, eu me emociono de falar, se você continuar fazendo isso, o nosso casamento não vai dar certo. Nossa, que coisa. A senhora está chorando, né? Lembrar de uma coisa que aconteceu há 28 anos atrás, mas... Aí ele ficou muito bravo com você. O casamento estaria correndo risco. Sim, se você continuar dando ouvido às coisas que teus irmãos falam, nosso relacionamento vai se acabar. Porque eu não quero saber dessas coisas de crente aí e tal, né? Aquela coisa que as pessoas, quando não aceitam, elas ficam revoltadas, né? Mas, depois, vou resumir a história, né? Um dia, os meninos marcaram lá um encontro com ele e mostraram para ele também o que estava escrito. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, o dia que o coração dele quebrou, né? Mas, Sônia, e na verdade houve assim até um pouco de combate contra isso, né? Uma resistência bem grande, né? Só resumindo a história, claro. Eu estou resumindo porque houve assim, muitas revoltas, né, na família. Hoje pessoas que brigaram com a gente, né? Hoje são membros da igreja. É verdade. Deus fez um trabalho assim. Um trabalho, e você, depois veio outros irmãos, veio parentes. Eu fui um dos últimos que vim também, né? Eu me lembro que vocês iam em casa, às vezes cantar lá, fazer culto. E eu na época estava numa situação muito difícil, né? Estava em bares e tudo mais. Não parece que isso aconteceu, né? Foi uma realidade, né? Bares. Eu lembro uma vez que você chegou na casa de uma cunhada minha, do meu irmão lá.
e nós estávamos numa festa lá, bebedeira e tudo mais, vocês chegaram com a Kombi, eu me lembro disso. Eu sei que vocês chegaram, eu fui lá na Kombi, e aí vocês falaram alguma coisa e não chegaram, porque a situação era muito difícil. Era muita bebedeira, muita coiseira lá, né? Comilança e tudo mais, pessoal tudo alcoolizado. Mas eu sentia que aquilo ali era uma coisa boa. E eu tomei uma decisão, falei, eu tenho que mudar também. Eu vi assim que você estava certo, né? Eu falei, meus irmãos estão certos, estão vendo uma vida melhor do que a minha, eu também preciso mudar. Isso ficou no meu coração, né? E um dia um pastor chamado Antônio Pinto, ele fez uma oração para mim. Eu estava naquele dia, eu tinha tomado um álcool, assim, até uma quantidade até grande. Aí ele falou assim para mim, falou, eu vou orar por você, jovem. Peguei, ajoelhei com ele, assim, falei, essa oração, parece que eu não acredito ruim na oração. Mas dentro de pouco tempo mudou a minha vida. E eu me lembro que vocês fizeram jejum por mim. Foi, né, Sônia? Vocês fizeram, os meus irmãos eram, vamos jejuar pelo Maurício, porque ele está precisando. E depois, logo, passado alguns anos, eu peguei e tomei uma decisão também, sabe? De seguir a Cristo. E foi uma decisão assim, muito sábia, muito certeira que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito, eu já tinha morrido. Eu tenho certeza disso. Né? E Deus queria usar você, né? Você é um vaso de honra nas mãos de Deus. Amém. Deus quer nos usar. E às vezes, assim, quando a pessoa se desperta para o Evangelho, o inimigo fica irado, né? Mas aquela palavra é muito confortante, diz, resistir o diabo e fugirá de vós. Então, a nossa história é uma longa história, mas é uma história de lutas, mas de muitas vitórias. É muito linda a nossa história. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, nós não podemos esquecer, perder o primeiro amor. Né? Às vezes a pessoa com o tempo vai passando, vai se esfriando, começa a olhar o lado negativo das coisas, da fé. Não, precisamos ver o lado bom. Jesus salvou a gente com uma salvação maravilhosa. Todo mundo tem uma história, eu tenho que sempre estar lembrando da minha história. Eu tive praticamente um encontro diretamente com Satanás, mas tive um encontro com Deus também, direto. Porque eu tive contato mesmo, né? Com o diabo, diretamente, que ele veio para me matar uma noite. Mas depois Deus me salvou. Então eu não posso perder isso, essa graça que Deus me deu. Né? E a nossa família de 17 irmãos, né? E nós temos uma convivência muito boa, graças a Deus por isso. E nós estamos aqui hoje, você também louvando a Deus. Né? Hoje o Joel é pastor, inclusive é diretor da Clínica Oasa. A Sônia sempre fazendo esse trabalho, cantando para os pacientes lá do Oasa, onde que ela vai, fazendo serenata. Já andou muitos lugares no Brasil, né, Sônia? Fazendo trabalho. Conheço alguns lugares aí por esse mundo afora. Então, que benção, que Deus te abençoe muito. Sônia, só a primeira estrofe do Valor de uma Alma, porque o nosso tempo já está acabando. Tá? Vamos lá. Mas antes de cantar, eu quero dizer que se o problema é grande, Deus é maior. E eu vejo assim, onde há um coração duro, ou uma pessoa com algum problema difícil, alguma coisa, não tem problema que Deus não possa resolver. Eu vejo isso na nossa família, nas nossas vidas, né? Que Deus seja louvado por isso. Né? Então vamos lá. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Todos os recursos humanos poderia pagar. O dinheiro, o ouro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Vamos cantar comigo? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Que Deus seja louvado. Sônia, obrigado pela sua presença. Foi um Sempre prazer. bem-vinda. Obrigada. Quando eu tiver a oportunidade, gostaria de estar aqui outra vez, né? É Para mim é convidada. sempre uma alegria. Bom, convidado, é sempre bom a sua vinda aqui. Né? Paulo, obrigado também pela sua presença. Muito bem, eu que agradeço. Uma boa tarde, um bom almoço a todos, né? Deus abençoe a todos e a você também, Sônia. Obrigada. Deus abençoe os ouvintes também, né? Quero Manda um deixar abraço grande pessoal de abraço Maringá também, Sônia. para todos os ouvintes. O pessoal de Maringá, né? Novidade aí. Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio Sou Total.
programa. Jonas, obrigado também ao Ailton de Maringá, obrigado pela ajuda, colaboração. Ficamos por aqui, voltaremos amanhã com mais uma edição do programa Saúde Total, a partir das 11 da manhã. Fiquem com Deus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma, e todos os recursos humanos poderia pagar. O dinheiro, o ouro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou.